Olá, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso segundo encontro de comportamento do consumidor. Queria pedir para vocês que estão aí me vendo que tentassem participar dessa live, desse encontro, literalmente ao vivo, né? Eu sinto muita falta dessa troca nossa, dessa nossa conversa. E isso aqui é um momento muito legal para vocês poderem compartilhar comigo, para a gente poder conversar juntos sobre os assuntos e para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Hoje eu vou falar do capítulo 2. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos tratar do capítulo 2, da unidade 2, quer dizer. Não sei se vai dar tempo da gente fazer uma live para cada uma das unidades. Esse é um projeto meu, é um piloto dentro da disciplina do comportamento do consumidor. Eu não estou conseguindo, eu não costumo, não estou conseguindo, não. Eu não faço com todas as disciplinas, mas no comportamento do consumidor eu estou fazendo um piloto justamente porque eu estou tentando deixar gravado todas essas lives para a longo prazo eu poder editar elas e sempre ter um ao vivo meu, sempre ter um vídeo meu gravado explicando o assunto, ok? Vamos começar, gente? Então, começando, se você quiser, enquanto você estiver assistindo essa live, enquanto você estiver assistindo esse encontro, compartilhar. Essas são as nossas redes sociais, Docton Oficial ou a minha, Marina Monteiro Marketing. Se quiser me seguir também, trocar uma ideia comigo lá, é um canal muito legal para a gente poder trocar experiência. Então, a gente vai começar falando dos fatores sociais que influenciam o comportamento do consumidor. É totalmente inquestionável que a forma como a gente está consumindo e que a gente compra está mudando muito nos últimos anos. Principalmente levando em consideração agora que nós estamos vivendo uma pandemia. Eu, inclusive, estou fazendo uma pesquisa sobre hábitos de consumo que eu vou tentar compartilhar com os meus alunos após a finalização dela. E se algum aluno aí que estiver me vendo queira participar dessa pesquisa como voluntário, até para ganhar créditos dentro do meu artigo, pode entrar em contato comigo, que eu estou aceitando voluntários na pesquisa. Então, a gente está mudando, e com a pandemia a gente está mudando mais ainda, e a compra hoje está ao alcance de um clique do celular. Hoje a gente consegue fazer uma compra, a gente baixa vários aplicativos de compra, vários apps, e dentro desses apps a gente acaba comprando muita coisa, às vezes até sem necessidade. Então, assim, os hábitos e no encontro passado, a gente falou muito sobre necessidades e desejos. E se você está vendo esse encontro agora e não viu o encontro passado, assista Necessidades e Desejos, porque ele é muito importante. Eu vou deixar um link aqui para ele. E vou deixar um link também para um vídeo meu que explica sobre necessidades e desejos. Que é muito importante você entender essa diferença entre necessidades e desejos para você poder entender um pouco melhor sobre o comportamento do consumidor. Então, a forma de comprar e finalmente e principalmente esse comportamento estão mudando radicalmente. Então, independentemente do tamanho de uma empresa, é muito essencial, diante de toda a competitividade que a gente tem, conhecer os fatores que influenciam essas mudanças. Então, fatos e fatores sociais. Primeiro de tudo, né? O que que, o que que compreende esses fatos e esses comportamentos que mudam e que influenciam esse comportamento? A gente tem que entender que a forma de pensar, agir e sentir desse indivíduo nunca vai poder ser confundido com fenômenos orgânicos e psíquicos, ok? Esses são fatos sociais. E esses fatos sociais são instrumentos sociais e culturais que existem independentemente dessa vontade desse ser humano. Eles são condicionados por realidades sociais que acabam delimitando os comportamentos aceitos por determinadas sociedades, ou seja, são compromissos que a gente tem com a sociedade. Vestir uma roupa é um fato social. A sociedade que a gente vive exige que a gente que a gente use roupas, independente do tipo de roupa que a gente usa. Então, agora que a gente já sabe disso, para conhecer melhor algumas dessas características dos fatores sociais são a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. E a gente vai falar delas. Então, vamos começar pelas características dos fatos sociais. Primeiro, generalidade. Os fatos sociais, eles acabam atingindo toda a sociedade e eles são coletivos. Eles acabam expressando de forma geral e comum
a um grupo social ou à sociedade como um todo. E aí eu vou mostrar nas figurinhas a seguir. Primeiro, língua. A gente vai usar a língua que as pessoas ao nosso redor vão entender. Então, se a gente está nos Estados Unidos e a gente não está cercado de pessoas que falam português, nós devemos falar em inglês. Se a gente está no Brasil e as pessoas ao nosso redor não falam latim, a gente não vai falar latim. Outra coisa, o casamento. Casamento, uma festa de casamento é um fator social. Totalmente é um fator social. Por quê? Porque em cada comunidade que você vive, em cada país que você vive, em cada lugar que você vive, o ato do casamento é celebrado de uma forma. E esse ato de casamento, como nós conhecemos no Brasil, né, a noiva vestido de branco, flores, os convidados bonitos, pompa e circunstância, não é assim em todos os países, não é assim em todas as culturas. O índio, por exemplo, não casa assim. E vários outros países e várias outras culturas, as pessoas não se casam assim. Então, outra coisa é a exterioridade. E aí, aqui, a gente está entrando na generalidade, a gente está entrando no que como todo mundo faz. Todo mundo faz assim, e eu acabo fazendo assim também, porque eu estou andando com aquelas pessoas que estão dentro daquela minha, dentro daquela minha sociedade. Exterioridade, né? Cabe ao indivíduo aprender por meio da educação como a sociedade está organizada, quais são seus padrões, as leis e seus sistemas financeiros. Porque nenhum ser humano nasce pronto. No geral, independentemente da vontade, ou seja, de forma coercitiva, condicionada a valores, como os disseminados pela família e pela escola. Então, essa exterioridade, ela representa através daquilo que a gente, dos valores que a gente começa a exteriorizar através do que nós aprendemos nas nossas famílias e, por exemplo, na escola. E a coercitividade. A coerção, ela já é uma força que os fatos sociais exercem sobre esse ser humano. Então, independentemente da sua vontade, as pessoas são condicionadas a seguir normas e regras. Você pode, por exemplo, considerar uma condenação à prisão quando uma pessoa comete um ato não aceito pela sociedade, ela é julgada e pode ser presa. Mas, por exemplo, depende da sociedade que você vive se aquilo é um ato que está contra a lei ou não. Eu acabei de assistir um seriado, inclusive indico para quem estiver assistindo, chamado Califado. E lá, por exemplo, açoitar a sua mulher, né, bater na sua mulher, é um ato que é justificável. No Brasil, essa pessoa pode ser preso se ele bater na mulher dele. Então, a correção vem dos fatores sociais que acabam fazendo com que a gente faça aquilo mesmo que a gente não acredite que aquilo seja certo. E aí, entrando dentro dos fatores sociais, o que são os fatores sociais? Né? Agora que a gente já tem clareza do que são os fatos sociais, a gente pode conhecer esses fatores que influenciam o comportamento do consumidor e que se relacionam aos grupos de referência, como, por exemplo, a família e aos papéis e posições sociais que a gente está ocupando. Então, para ficar mais claro, vamos considerar que os fatores sociais são influências exercidas pelas classes sociais que permitem a comparação entre grupos de pessoas. Então, isso vai depender de o ambiente que você vive, com quem você se relaciona e quem você está querendo impressionar. E aí a gente entra nos grupos de referência. Os grupos de referência são aquelas pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos desses consumidores. E aí, essa influência pode acontecer de forma direta ou indireta. Por exemplo, os grupos por afinidade acabam exercendo uma influência direta sobre o indivíduo e elas podem ser classificados como. Vamos entender quais são esses grupos por afinidade. Os primários são aqueles que têm uma interação contínua e informal, que aqui a gente pode considerar família, tá? E os secundários, que a gente pode considerar, por exemplo, os grupos religiosos. Então,
os grupos religiosos, eles acabam influenciando no seu consumo, por exemplo, de música totalmente. Você vai começar a consumir música gospel, você vai comprar produtos que tenham a ver com aquele grupo que você vive, de acordo com o grupo de religioso que você está se, se relacionando. E aí você pode perceber que esses grupos de referência, por meio de relacionamento social, acabam exercendo uma influência direta nesse comportamento, principalmente na tomada de decisão. Isso ocorre em virtude do contato entre as pessoas e suas afinidades, seus comportamentos e seus sentimentos. Outros fatores que influenciam esse comportamento estão contidos nos chamados grupos de aspirações, que é aquilo que eu quero ser. Esses são os grupos aos quais as pessoas não pertencem, mas gostariam de pertencer. E aí, no que se refere aos papéis e lugares sociais, as pessoas acabam assumindo diferentes posições ao longo das suas vidas. Consequentemente, elas vão adquirindo produtos e serviços que se comunicam a esses papéis e a esses status na sociedade. Por exemplo, as pessoas acabam adquirindo produtos que comunicam sua classe social. Então, quando você compra uma bolsa de uma marca, é porque aquelas pessoas que estão vivendo naquela sociedade onde você vive têm essa roupa de marca. Eu costumo sempre dar um exemplo de quando eu estudava. Quando eu estudava no segundo grau, as pessoas compravam, existiam dois tipos de mochila. Ou você tinha uma mochila da Vitor Hugo, que era uma mochilinha da Vitor Hugo que toda menina adolescente tinha, ou você tinha uma mochila da Company. Eu um dia ganhei do meu pai uma mochila da Company, porque eu não lembro se ele foi para o Paraguai e ele comprou. Eu não lembro o fato. Eu só lembro que eu ganhei essa mochila da Company e eu me senti tão pertencente àquele grupo de meninas, porque pelo menos uma das mochilas que elas costumavam usar eu tinha, que isso me fez ter mais segurança convivendo dentro daquele grupo. Por quê? Porque eu nunca me senti fazendo parte daquele grupo, porque eu não consumia a mesma coisa que elas. Hoje eu já tenho um pensamento completamente diferente e eu já sei que eu não preciso consumir a mesma coisa daquelas pessoas para ser aceito naquele grupo. Mas o adolescente, ele ainda tem uma formação acadêmica, ele ainda tem uma formação da pessoa dele sendo trabalhada. Então, se ele não consome a mesma coisa que as pessoas, ele não consegue se sentir dentro. E cabe aos pais e às pessoas que estão em volta dele ensinar para ele que ele não precisa ter para ser. Ele precisa ser para depois, lá na frente, ter aquilo que representa ele. Mas aí é um assunto muito filosófico que a gente pode ter em outra aula. Então, nesse sentido, você pode considerar, por exemplo, o consumo de roupa, o uso do tempo de lazer, a decoração das casas, os meios de comunicação utilizados, os padrões de comunicação e etc. E aí, fatores culturais que influenciam esses consumidores, né? Então, a variedade de comportamento de compra se deve às diferentes culturas encontradas em diversos segmentos dentro da sociedade. Dessa mesma forma, a cultura pode ser considerada o principal determinante do comportamento dos consumidores, somado aos fatores sociais, pessoais, psicológicos. Cultura, a gente está falando de valores culturais. Então, em uma sociedade, esses valores culturais dominantes são veiculados pelas instituições como as leis, a família, a religião ou a educação. Isso que é a cultura. E a cultura, a gente está falando do meio e da sociedade onde ele vive. Então, por exemplo, se você é de uma religião que só usa saia, determina não, né? Porque não é uma determinação, que indica que as mulheres usem saia, o seu comportamento de compra de saia será devido a esse fator cultural, ok? Da mesma forma, se você participa de um grupo ou de uma família que é muito ligado à natureza, você vai ter um consumo ecossocial, um ecorresponsável, de acordo com o que vem dentro da sua família. E aí, assim, a aprendizagem da responsabilidade ocorre primordialmente por meio da escola e da família. Então, vamos considerar o exemplo de uma criança que nasce na Índia, por exemplo. À medida que ela cresce, ela vai adquirindo percepções e valores diferentes de uma criança que nasce e cresce no Brasil, totalmente. Da mesma forma, uma criança que nasce na periferia e uma criança que nasce na classe média.
E aí são hábitos e comportamentos e valores completamente diferentes. Assim, você pode perceber que a cultura pode ser dividida em subculturas à medida que fornece a identidade social para um membro. A subcultura, portanto, é uma subdivisão de uma cultura nacional, observada por meio de características específicas. E aí, como exemplo de subcultura, a gente pode considerar a nacionalidade, os grupos raciais, as regiões demográficas. Um baiano é muito diferente de um sulista, um capixaba é muito diferente de um mineiro, em vários aspectos nesse sentido. E aí, como a gente viu até agora, o fator cultural importante é a classe social. E ela não representa somente renda, mas o grau de instrução de determinado grupo. De renda, sua ocupação, sua moradia, sua localização. Tivemos uma discussão muito grande sobre isso agora com a questão do Enem, né? Da questão do adiamento ou não do Enem. Então, analisar as classes sociais permite que a criação de produtos diversificados complemente cada consumidor com suas características específicas. Entender eles, vamos começar a entender a persona deles, as características deles. E identificar esses fatores culturais que influenciam os consumidores vai permitir que esse profissional de marketing analise esse posicionamento do consumidor no momento que ele adquire esse produto. Ele está adquirindo para quê? O que ele está suprindo dentro das necessidades dele, tá entendendo? Então, nesse sentido, é necessário avaliar os diferentes valores de cada cultura. Atualmente, uma das maiores inquietações do mundo do marketing é a constante modificação do comportamento desses consumidores. Então, ao longo dos anos, a gente tem feito muitos estudos com o objetivo de acompanhar essas mudanças nas percepções de compra do consumidor. Ora, eles escolhem produtos com maior durabilidade ou optam por produtos mais acessíveis, com vida útil melhor. Você, por exemplo, agora que nós estamos vivendo esse isolamento, qual está sendo a sua percepção de compra? Você está comprando o quê? Que tipo de compra que você está fazendo? Então, além disso, nas novas tecnologias e dispositivos que disponibilizam inúmeras interações, contribuem para essas constantes mudanças. E aí, o que as empresas devem fazer diante desse mercado competitivo, né? Os consumidores estão desejando produtos com maior qualidade e com preços cada vez menores, é claro. Além de atentarem à qualidade e ao preço, esses consumidores também estão de olho na forma como essa empresa se relaciona com o meio ambiente. Ó, os ecorresponsáveis. Isso é uma linha, é uma vertente que não tem volta, ela vai só crescer. Então, torna-se fundamental pesquisar tendências e fatores que realmente influenciam os consumidores na tomada de decisão. O ponto de partida para analisar essas tendências podem ser as respostas para as questões norteadoras. Seu cliente consegue perceber a qualidade do produto que a empresa está oferecendo? Além de identificar a qualidade, ele identifica que esse preço está justo? A empresa conhece o perfil do cliente? Você conhece o perfil dos seus principais concorrentes? Você sabe quais foram os fatores que contribuíram para a mudança de comportamento no processo de compra do consumidor? Como as respostas às perguntas anteriores da empresa desenvolveu algumas estratégias de marketing que têm o objetivo conquistar e fidelizar clientes sempre. E aí eu entro em tendências. Se as empresas não tiverem atenta aos hábitos de compras e às percepções dos consumidores, nada garantirá que ela tenha sucesso de venda. Mas afinal, você também o que deve observar no comportamento do consumidor? Entre outros aspectos, esses são os seguintes: o que eles compram, quando eles compram, onde eles compram, qual a frequência de compra e por que eles compram. Essas são as principais perguntas que a gente tem que fazer para o nosso consumidor. E aí, não importa o tamanho ou o segmento das empresas, pesquisar, estar junto e conhecer o seu cliente é fundamental. Dessa forma, vai ser possível compreender como esse cliente pensa e quais são os atuais fatores que contribuem para que a sua compra seja realizada. Eu finalizo aqui nosso encontro. Infelizmente, não tive nenhum aluno ao vivo, mas sei que nos próximos vocês vão tentar entrar aqui online comigo. Vou finalizar a gravação agora e espero vocês na nossa próxima live, ok? Semana que vem tem mais. Beijinhos. Beijo no coração. Se cuidem, gente.